Eu conversei com o Dr. Silvando Carlos da Silva, pesquisador da Embrapa, que fez um trabalho que vai auxiliar muito o agricultor no momento do plantio. O Dr. Silvando desenvolveu um processo que aponta qual é a melhor época para se fazer o plantio de qualquer cultura e é conhecido como zoneamento climático. Confira. A partir de agora nós vamos conversar sobre o zoneamento agrícola de risco climático para todos os grãos no país. O zoneamento ele é baseado em um estudo de balanço hídrico, considerando os três compartimentos: a atmosfera, o solo e o cultivar. O clima, nós levamos em consideração a distribuição de chuva, a temperatura máxima e mínima e a evapotranspiração de referência. O compartimento solo, para a sustentação da planta e também para que ela use a água e os nutrientes disponíveis no solo. E por fim a cultura, quando a gente leva em consideração o ciclo da cultura, as suas fases fenológicas, coeficiente de cultura e a profundidade do sistema radicular. Os três tipos de solo utilizados no zoneamento são solo de textura arenosa, solo de textura média e solo de textura argilosa. Por exemplo, um solo com a textura arenosa, ela retém em torno de 0,7 milímetros de água por centímetro do solo. Se você multiplicar isso, pela profundidade do sistema radicular do arroz de terras altas, que é de 50 vezes 0,7, você tem 35 milímetros de água disponível para a planta. O nosso estudo foi utilizado em torno de 3.000 estações meteorológicas em todo o país, como vocês podem ver aqui nessa dispersão dos pontos. A evapotranspiração de referência, ela foi estimada por Hargreaves e Samick, calibrada para o Brasil. Os ciclos e as fases fenológicas da cultura, no caso que eu estou dando um exemplo para o arroz de terras altas, nós utilizamos dois grupos, considerando o ciclo precoce, de 100 dias, e um ciclo mais tardio, de 120 dias, em 4 fases fenológicas definidas, como pode ver aqui no quadro. No zoneamento, nós consideramos muita importância nessas duas fases da planta. Quando eu estou dando um exemplo aqui para arroz de terras altas, mas serve para todos os grãos. Nós levamos em consideração o estabelecimento da cultura, onde nessa fase aqui o zoneamento considera que, para a gente dizer que uma área e um período é mais apropriado ao cultivo daquele grão, estou dizendo que nessa fase de estabelecimento da cultura, a adequação hídrica e térmica seja atendida. Da mesma forma, no florescimento, as condições térmicas e hídricas têm que ser bem atendidas para a planta. Por fim, para resumir, toda e qualquer planta que é considerada aqui dentro do zoneamento, a gente preocupa muito com essa fase de estabelecimento da cultura, desde o plantio, até porque no caso do arroz aqui de terras altas, nos seus 20 dias iniciais, torna-se necessário, imprescindível que as condições térmicas e hídricas estejam adequadas para a planta, para que ela tenha vigor em toda a sua fase vegetativa. Da mesma forma que no florescimento pleno, que não pode faltar água e a planta também não pode sofrer estresse térmico algum, é isso que o zoneamento considera, que nessa fase aqui as condições hídricas e térmicas sejam apropriadas ao bom desenvolvimento para o cultivo, encher seus grãos e produzir bem. E depois do intervalo você vai ver a segunda parte dessa entrevista que mostra em quais regiões do Brasil você, produtor rural, pode plantar e também a época ideal de plantio. Nós voltamos já.